E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, vamos combinar, é quente. É isso aí? A gente vai mergulhar de cabeça na legislação brasileira sobre calor ocupacional. Isso mesmo. Vamos desvendar tudo sobre a NN15, Anexo 3 e a NEO 06. É a dupla dinâmica que garante a segurança dos trabalhadores quando o calor está de matar. Exatamente. E a gente vai te guiar por cada detalhe para você saber como aplicar tudo isso na prática. Beleza. Então, para começar, vamos focar no anexo 3 da NI15. Ele é o nosso guia para entender os perigos do calor em ambientes fechados. Ou com fontes de calor artificial, né? Tipo aqueles fornos industriais que parecem o próprio sol. É verdade. Nesses casos, o calor pode ser o inimigo silencioso, minando a saúde dos trabalhadores sem ninguém perceber. É por isso que a gente precisa ter um método para avaliar o risco, né? E é aí que entra o IBU-TG, E certo? outro. O índice de bulbo úmido termômetro de globo. Me explica melhor, o que é esse bicho de 7 cabeças? Olha, o IBUTG é como se fosse um termômetro turbinado. Ele não mede só a temperatura do ar, mas também a umidade, a velocidade do vento e a radiação térmica. Nossa, muita coisa. A gente precisa ter uma visão completa do calor no ambiente para saber se ele está colocando a saúde dos trabalhadores em risco. Faz sentido. Mas e como a gente usa esse BTG para saber se o ambiente é perigoso ou não? Aí entra a taxa metabólica. Ela mede a energia que o corpo gasta durante o trabalho. Ah, entendi. Tipo, carregar uma caixa exige mais esforço físico do que digitar no computador, né? Exatamente. E o anexo 3 tem um quadro mágico que relaciona a taxa metabólica com o limite de IBTG aceitável para cada tipo de trabalho. Então, se o IBTG medido for maior que o limite para aquela atividade, Sinal vermelho, então, ambiente insalubre. é como se fosse um semáforo, né? Verde dá tudo certo vermelho. Corre para abraço. Perfeito. E o mais importante é que a gente analisa os 60 minutos mais críticos da jornada de trabalho. Ou seja, o período em que a combinação de calor e esforço físico é mais intensa, né? Tipo a hora do rush numa cozinha industrial. Exatamente. Exposições rápidas ao calor, que não fazem parte da rotina, não entram nessa conta. Seria injusto usar um pico de calor de 5 minutos para definir a insalubridade de um trabalho que dura 8 horas, né? Totalmente. A gente precisa ser justos e analisar a exposição ao calor de forma completa. E aí que entra em ESO 16, certo? Para nos ajudar a medir tudo direitinho, isso aí. Ela é o nosso manual de instruções para medir e proteger com precisão. E como ela faz isso? Ela tem um termômetro especial, super tecnológico. Na verdade, ela descreve o uso de 3 tipos de termômetros: o de bulbo úmido natural, o de globo e o de bulbo seco. Caramba. 3 termômetros para medir o calor. Parece coisa de cientista maluco. Mas é tudo bem simples, na verdade. Cada termômetro mede um aspecto diferente do calor e a gente combina as leituras para ter o IBUTG. Entendi. É como se cada termômetro fosse uma peça de um quebra-cabeça. E a gente precisa juntar todas para ter a imagem completa. Exatamente. E a NTO06 define tudo tintim por tintim. A altura dos termômetros, a posição em relação à fonte de calor, o tempo de leitura. Nossa, parece um ritual mágico. Mas é tudo para garantir que a medição seja precisa e confiável. Faz sentido. Afinal, a saúde dos trabalhadores está em jogo, né? Sem dúvida. E a NH06 também leva em conta a aclimatização dos trabalhadores, que é a capacidade do corpo de se adaptar ao calor. Ah, entendi. Um trabalhador que acabou de chegar num ambiente quente vai sentir o calor muito mais do que alguém que já está acostumado, né? Com certeza. Tá. Por isso que é importante considerar a climatização na hora de avaliar o risco. E as roupas que os trabalhadores usam também influenciam na medição do calor. Tipo, um macacão grosso aumenta a sensação de calor, né? Exatamente. A NH06 tem uma tabela que indica o quanto cada tipo de roupa impacta no IBTG. É como se a roupa adicionasse um bônus de calor, né? Isso mesmo. A gente Isso, precisa né? levar tudo em conta para ter uma avaliação completa e precisa. Caramba. A NEO06 é realmente um guia completo. Sem dúvida. Ela nos dá todas as ferramentas para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, mesmo quando o calor está de rachar. Sabe, o que mais me impressiona na Inês 06 é que ela vai, além de simplesmente ensinar a medir o calor, É tipo um manual de sobrevivência no deserto, né? é quase isso. É. Ela nos mostra como identificar perigos que a gente nem imagina. Perigos invisíveis. Medo, tipo radiação, gases tóxicos. Calma, calma. Nada disso. Tô falando daqueles detalhes que a gente nem percebe, mas que influenciam na exposição a calor. Ah, entendi. Tipo a posição das máquinas, a circulação do ar. Exatamente. A norma nos incentiva a investigar tudo, como um detetive. Então a gente precisa ser tipo o Sherlock Holmes do calor, né? Isso aí. E a primeira pista para desvendar o mistério é identificar os grupos de exposição similar, os GS. GS, parece nome de banda de rock. Mas me explica o que são esses grupos. Imagina uma fábrica com vários setores, uns mais quentes que outros. Ah, entendi. Nem todo mundo trabalha no mesmo forno, né? É isso aí.
A NH06 nos ensina a separar os trabalhadores em grupos que enfrentam exposições parecidas ao calor. Faz sentido. Assim a gente avalia o risco de forma mais justa. Exato. E para definir esses grupos, a gente analisa as atividades, o tempo de exposição, o tipo de roupa. É como se a gente criasse um perfil de calor para cada grupo, Isso mesmo. E depois de definir os GS, a gente mergulha no dia a dia de cada um. para ver como eles se comportam no calor. Isso. A gente identifica as situações térmicas que eles enfrentam durante o trabalho. Estações térmicas. Nossa, que chique. Calma, é mais fácil do que parece. Imagina um padeiro. Padeiro, pão quentinho. Pois é, quando ele tá perto do forno, o calor é intenso. Mas quando ele está organizando a padaria, o calor é mais ameno. Cada uma dessas atividades é uma situação térmica diferente. Então a gente precisa mapear todas as situações que o grupo enfrenta, né? Isso aí. A NEO06 são dá dicas para fazer esse mapeamento. Observar o trabalhador, registrar o tempo em cada situação, a roupa que ele usa. É como se a gente fizesse um documentário sobre a vida do trabalhador no calor. É uma boa analogia. E depois de mapear tudo, a gente precisa identificar os 60 minutos mais críticos da jornada. Lembra do anexo 3. A insalubridade é definida com base nesse período. Exatamente. E a NHL06 nos ajuda a encontrar esses 60 minutos, analisando as situações térmicas e as atividades. É como se a gente procurasse a cena mais quente do nosso documentário. Boa! E para encontrar esses 60 minutos, o avaliador precisa ser esperto. Ele precisa ter olho de lince para analisar todas as informações. Isso mesmo. Tempo em cada situação, esforço físico, roupa, tudo isso conta. Parece complicado. E se o trabalhador fizer uma atividade extra que não faz parte da rotina? Aí a gente avalia essa exposição separadamente, usando limites mais rigorosos. Afinal, o corpo não está acostumado com essa atividade extra, né? Exatamente. A gente precisa garantir a segurança em todos os momentos. Então, resumindo, a NHO06 nos ensina a identificar os grupos de exposição, mapear as situações térmicas e definir os 60 minutos mais críticos. Perfeito. É um guia completo para entender o calor no ambiente de trabalho. É como se a gente tivesse um mapa detalhado do calor para saber onde ele se esconde. Exatamente. E com esse mapa, a gente pode tomar as medidas certas para proteger os trabalhadores. E por falar em medidas de proteção, no próximo bloco a gente vai descobrir o que NHO06 recomenda para combater o calor no trabalho. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. A gente já sabe como avaliar o calor no trabalho, mas e agora? O que a gente faz quando a temperatura está nas alturas? Relaxa, a NH06 tem um plano B. Ela nos dá um monte de medidas para proteger os trabalhadores do calor. É tipo um kit de primeiros socorros contra o calor. É isso aí. E a primeira ferramenta, a mais importante, é informação. Ah, entendi. A gente precisa avisar os trabalhadores sobre os perigos do calor, né? Exatamente. A NEO06 fala da importância de treinar os trabalhadores, ensinar sobre os sintomas do calor, as medidas de segurança. Conhecimento é poder. É isso aí. Mas não basta só falar, a gente precisa agir. Tipo, oferecer água gelada, um ventiladorzinho. Isso mesmo. A norma recomenda várias medidas práticas. Água, sais minerais, pausas para descanso em locais frescos. É como se a gente criasse um oásis no meio do deserto, né? É uma boa analogia. E se mesmo assim o calor continuar intenso? Aí a gente parte para artilharia pesada. Exatamente. Mudar o processo de trabalho, isolar as fontes de calor, instalar ventilação. Nossa, a NEO06 pensou em tudo. A ideia é garantir a segurança dos trabalhadores em qualquer situação. E qual a mensagem principal que você deixa para quem está ouvindo a gente? A prevenção é sempre o melhor remédio. Conhecer a NH06, avaliar a exposição ao calor, tomar as medidas de controle. É o combo completo para um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso aí. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar, sempre. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo. A gente espera que vocês tenham aprendido bastante sobre a NH06 e como lidar com o calor no trabalho. Foi um prazer estar aqui com vocês. E fiquem ligados, porque em breve a gente volta com mais um tema quentíssimo. Até a próxima.